Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Resenha Espírita. Opa, já estava com saudade de vocês, hein? Meio da semana não tivemos, e aí a saudade aumentou. Falei, não, sexta, sem falta, ok? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a você que ajudou compartilhando, a você que divulgou, a você que está aqui presente em plena sexta-feira à noite, igual a Vandinha tá chegando aí, ó. Aí, ó, pessoal que nos assiste, nos acompanha pelo Japão, o Nelson, o Adalberto e toda aquelas pessoas que são muito, mas muito batalhadoras, que estão, não medem esforços para estar sempre com a gente. Meu, meu bom dia, né? Já é sábado aí, já pela manhã, ok? Grande Sérgio está com a gente, Marco Milani, olha lá, estamos a Márcia, a Isabel, a Liane, a Lu, Marcos Vinícius, Socorro. Hoje a Cris veio no horário, tá, gente? Milagre de Deus. Ela veio, a Raquel também. Raquel, obrigado pela sua presença. E a Rita tá chegando, a Silmar. E olha, hoje o nosso tema promete, hein? Nós vamos falar sobre processos obsessivos. Muito importante. Dudu também já está com a gente aí chegando, a Vilma. Então, eu peço a você que, antes de mais nada, eu fiquei tão empolgado na resenha do Cosmo lá que eu nem testei o som. Me deu um retorno do som aí, ó. O Zanin tá chegando. Se tá tudo bem, a Márcia Ávila. Se tá tudo bem, o som tá ok, se tem ruído, se tá baixo. Me deu um feedback aí. Enquanto isso, ó, vai curtindo pra gente, vai compartilhando, ok? Eu vou aguardar um retorno de vocês. É o que eu sempre falo, a imagem não tem como melhorar, não. Viu? Mas o som a gente consegue modular bem aqui. A imagem. Ô, Sérgio, pelo menos o som tá perfeito, né? Obrigado, Raquel. Feito? Então vamos lá. Vocês passaram bem a semana? Olha aí, ó, a Rosana tá aí, ó. Rosana, grande Rosana. Vocês passaram bem? Eu vou convidar então, enquanto o pessoal tá chegando, para fazer a nossa prece inicial. Então, aqueles que desejam, né, nos acompanhar, eu peço que vamos tirar um pouquinho a mão do teclado aí, né? Faz que nem o Fábio Galvez, tira a mão do teclado. Vamos fechar os nossos olhos, no sentido de nós conseguirmos nos concentrar um pouco mais, dar aquela respirada funda, solta devagar e vamos nos conectar a Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Esse Deus Pai de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Esse Pai que nos fomenta ferramentas para que nós possamos sempre prosseguir à frente. Porque Ele mesmo não se contenta com rascunho, Ele quer ver todos nós perfeitos. Esse Deus de amor que não cessa um segundinho sequer de nos amar. Nós vamos rogar a Ele que Ele permita que os bons espíritos estejam conosco em mais um encontro hoje de número 24 e que eles possam nos envolver, nos intuir, nos auxiliar, que eles possam estar conosco, sempre nos ajudando, nos auxiliando. E que também, com a permissão de Deus, eles possam neutralizar a ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos prejudicar. Que esses bons espíritos ainda possam envolver nossa querida Andréia, nosso querido Enzio, para que possam inspirá-los, para que de uma maneira muito simples e objetiva eles possam trazer os esclarecimentos da noite de um tema tão importante. E que esses bons espíritos ainda possam estar
envolvendo vocês nessa atmosfera fluídica salutar, aonde quer que você esteja. Em qualquer ponto, em qualquer plataforma, que você sinta-se envolvido por esses benfeitores. E assim, nós damos por aberto o nosso resenha Espírita da Noite. Olha, Eliane também está conosco, então a Lu, hoje o time está completo, a Lu, a Cristina e a Eliane, se você tiver algum problema técnico no chat, ok? Pode recorrer a elas, que com certeza elas vão estar sempre pronta a ajudar vocês, ok? E pode participar também com questões, não esquece de compartilhar, de curtir. Então vamos lá. Vamos apresentar os nossos queridos convidados, claro, começando com as damas, primeiramente, né? Então eu quero uma boa noite muito especial para nossa querida Andréa Laporte. Ela é expositora, assessora do Departamento de Doutrina da USE Estadual e da USE Regional de Campinas. Ela é articulista espírita, inclusive ela tem um artigo sobre centros de força excelente, pois a gente possa até mandar, quem quiser, entre em contato comigo, eu até mando para vocês. Também ela está escrevendo um sobre o perispírito, olha só, e já na próxima edição do jornal O Dirigente Espírita, sairá uma matéria assinada por ela com o título de Análise de Mensagens Mediúnica, muito importante. Ela é colaboradora do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Campinas, e lá ela atua como dialogadora, coordenadora de cursos de mediunidade. Quando eu falo dialogadora, a gente está falando sobre sessões, né, mediúnicas, né, sessões que o pessoal fala mesa mediúnica, sessão mediúnica, ok? Coordenador de cursos de mediunidade e de treinamento aos colaboradores do SEAC, né? E também atua no acolhimento fraterno e também na triagem. Então eu quero uma boa noite mais que especial para nossa querida Andréa. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, Alê. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui e estou muito feliz e agradecida pelo convite. Andréa, eu que sou grato pela sua disposição em nos colaborar. Pessoal, depois vocês me dão, enquanto eu vou apresentar o nosso outro convidado, me dão um retorno do som da Andréa, ok? Enquanto isso, a gente vai apresentar o nosso querido Enzio Obana. Ele é espírita, ele é educador, ele também é escritor, olha que legal. Ele tem a formação acadêmica em Direito, ele é mestre em Educação e também historiador. Ele coordena grupos de estudos sempre pautado pelas obras de Allan Kardec. Então, boa noite muito especial para o meu querido Enzio. Como vai, querido? Agora, bem melhor, com a companhia de vocês. Né? Me sinto pequeno diante de pessoas especiais, né, que vamos compartilhar essa noite, pessoal de casa. É uma alegria, né? Você está falando em pequeno em termos de estatura, que você tem uma estatura baixa, é isso que você está falando, né? Eu sou baixinho, mas... Então, por isso. E é uma honra, né, o convite, sempre acompanhava tanto André quanto você nas atividades pela internet, e hoje estou aqui com vocês. É uma grande honra, uma grande alegria poder estarmos juntos nesse momento, falando de um tema tão relevante para esse momento que estamos vivendo. Então, aí a troca é relativa, porque eu também acompanho o seu trabalho, te admiro muito, tá? Nós participamos de um grupo de estudo também juntos, né, aos sábados à tarde, e você está sempre lá com a gente, e a alegria é nossa, a alegria é muito ver vocês dois aqui hoje para um tema muito importante e muito relevante, ok? Pessoal, o som dos dois está tranquilo aí? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. A gente sempre começa com a temática, com o título. Então, o que nós podemos entender, né? O que seria esse processo obsessivo, essa obsessão? Como que a gente pode
colocar isso para os nossos amigos ouvintes, porque nesse grupo tem aqueles que já têm um conhecimento muito bom, como nós estamos vendo aí, e tem aqueles que estão engatilhando. Então eu queria saber como a gente pode colocar de uma maneira bem simples e clara para eles. Vamos começar com o Enzio. Vamos lá, querido. Obsessão, processo obsessivo, nós temos uma vasta gama de publicações no meio, principalmente no meio espírita, né? Obviamente, eu prefiro Kardec com a sua simplicidade, a sua objetividade, né? E Kardec, em diversos textos, tem um que é muito citado, que é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é das obsessões. Nesse capítulo, ele vai tratar especificamente das obsessões em médiuns. Porém, uma obra muito conhecida, praticamente, acredito, todos os espíritas têm em casa, manipulam essa obra o tempo inteiro, né? No final dessa obra, no capítulo 28, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta um texto, dependendo da sua edição, 1,5 páginas, que, olha, como estudioso do assunto, eu não encontrei até hoje um texto conciso, mais completo sobre o tema, né? E ele define simplesmente como a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Quando ele trata das relações que nós vamos ter com os espíritos, ele coloca que existe uma coisa chamada influência, né? Isso acontece eu com o meu anjo guardião, eu com os espíritos simpáticos, eu com os meus companheiros inferiores. Isso tudo há uma influência que persiste, que existe entre nós. No caso da obsessão, segundo Kardec vai colocar lá na Gênese, essa influência, ela se torna persistente, com características muito peculiares em relação à moral, à minha moral, em primeiro lugar, e à moral do espírito. Esse estudo da moral é algo muito relevante no entendimento desse tema, porque diz respeito a quem eu sou, a como eu me comporto, a como eu me expresso. Então, a obsessão, de modo muito simples e muito objetivo, é essa influência persistente de um espírito mau, certo? Que amplifica, que me incentiva a cometer os equívocos que me afastarão cada vez mais de Deus. Então, de modo muito simples, muito objetivo, essa é a definição que Kardec nos apresenta. Obviamente, temos alguns desdobramentos, mas aí, no decorrer do nosso bate-papo, vamos elencando. Não, ótimo. Então, pessoal, a fala do Enzio, que nós somos influenciados, e essa obsessão é uma influência que Kardec vai classificar como perniciosa, né? Ou seja, uma negativa, em tentar levar você para um mau caminho. Andréia, contigo agora, querida. A influência, nós estamos rodeados de espíritos, né? Sempre ao nosso redor tem espíritos de diversas naturezas, diversos tipos, e nós somos influenciados por eles. Alguns nos influenciam até sem uma má intenção, mas nos influenciam de maneira persistente, como diz lá, como o Enzio repetiu, diz lá também na Gênese, no capítulo 14. E de uma maneira insistente, eles ficam persistindo em nos influenciar, para tentar um certo domínio, seria, né? Uma certa ascendência sobre nós. Essas influências, elas podem ocorrer em diversos momentos e por diversos motivos. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque a todo instante, de acordo com o nosso pensamento, eles já estão atuando. Então, não é como diz Kardec no Livro dos Médiuns, ele fala especificamente da obsessão sobre os médiuns, apesar que ele coloca lá uma frase dizendo, não somente os médiuns podem ser envolvidos pelos espíritos. Mas é interessante porque nós estamos atraindo o dia inteiro, todo dia, diariamente, nós estamos atraindo espíritos. E aprender sobre obsessão vai ser muito importante para também nós aprendermos a vigiar ou nos preocupar mais com a vigilância dos nossos pensamentos. Não, ótimo. Então, vocês já tiveram, né, uma palhinha dos dois logo de início para você ver que promete a live, né? Você viu que é de uma maneira muito clara, muito acessível, que é importante para o nosso público estar sempre conectado. E tá.
Perfeito. Então, vou perguntar agora, como que se dá esse processo, então, já que é uma influência, tudo como que é? Falaram sobre ascendência moral, sobre pensamento, que eles estão sempre nos rodeando, né, nós acotovelamos ele aí no nosso dia a dia. Então, como que se dá esse processo? Agora a gente vai conversar com a Andréia, viu, Enzo? Bom, como nós já começamos a falar, esse processo se dá por afinidade, por sintonia moral, né? Os espíritos se aproximam e por conta do perispírito, eles acabam nos influenciando e nos envolvendo. Tem várias explicações de Kardec, na Gênese, livro dos médiuns, tem na Revista Espírita vários casos de obsessão que são extremamente interessantes e que a gente pode depois enriquecer com essas leituras. Mas o que eles explicam? O perispírito fluídico, eles entram em contato, o perispírito do espírito obsessor e do obsedado, né? O que seria o obsedado, e ele fica como se envolvido com uma teia. Esse perispírito vem e envolve o perispírito desse obsedado. O que faz com que isso aconteça? Todas as influências, as sensações, os pensamentos vão ser influenciados. Então, dessa maneira, ele vai conseguir essa ascendência sobre a sua vítima, né? Também é interessante pensar que esse processo, ele faz parte das nossas provas e expiações. E eles acontecem por causa dessas expiações e também para ajudar a nos tornar pessoas melhores. Eu acho que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. O que é também legal falar é que ela ocorre de maneiras diferentes de acordo com o tipo de espírito que está obsediando. Então, ela tem algumas categorias, são graus, né, simples, fascinação e subjugação, e depende da pernicidade, depende da intenção, depende do motivo, aí vai aumentando um pouco mais essa influência. Ela pode ser uma simples influência nos nossos pensamentos, que nós temos diariamente, mas pode também chegar a ser um constrangimento de forma física, corporal. Ótimo. Enzo? O que a André colocou foi muito preciso, maravilhoso. Eu vou só um pouquinho mais além na estrutura do mecanismo, na estrutura neurológica, que é uma das coisas que a gente estuda no âmbito de neurociência cognitiva. Esse conjunto de ideias que eu vou gerando, que eu vou criando no meu dia a dia, né, os obsessores, quando eles começam a estudar as estratégias para realmente ter esse domínio por mim, Kardec tem uma palavra que eu acho muito feliz, quando ele fala do que seria essa influência, do que seria essa sintonia, ele usa a palavra simpatia, né? Então, essa simpatia moral para que haja o processo obsessivo, que é essa influência persistente, chegando a ponto de ter um controle sobre mim, para que o obsessor, ou o futuro obsessor, ele consiga, ele precisa sutilmente, quando acontece o que a André falou, essa aproximação perispiritual, ele precisa aproveitar as ideias que eu tenho, dentro dos comportamentos infelizes ou inferiores, e comportamento infeliz eu não estou dizendo aquele que nos gera desprazer, são aqueles que são contrários à lei divina, que são antipáticos às virtudes. Eu devo perdoar, sou convidado a perdoar, e opto por não perdoar, em função de orgulho, de vaidade, de egoísmo, qual seja o motivo. E aí, ele sutilmente me dá uma ideia, uma imagem mental, né? E isso vai no crescendo, uma ideia após a outra, né? Você encontra um amigo e diz, como é que tá o Ale? Andréia, como é que tá o Ale? O André, olha, Enzo, o Ale não tá legal. Ué, por quê? Você não soube? E eu, não. Pronto. Nasceu a curiosidade e eu quero saber o que é. E ela diz, você não sabe, ele está completamente obsediado. Como assim? A André não mentiu, não. Como assim? Mas ele não faz palestra, ele não coordena estudo. E aí, a gente começa num crescendo, e aí, começou numa simples ideia de curiosidade, aí vai chegar um momento que... E eu vou dizer, mas Andréia, e o que está sendo feito para ajudar? Ou
mas Andréia? Mas ele não faz nada? E isso vai num crescendo, e aí eu saio com aquela ideia. Aquele amiguinho que se aproximou e jogou a ideia no nosso meio, numa simples conversa, eu me vinculo a ele, porque eu vou ficar matutando, né? E aí, duas opções. Ou eu fico pensando, vou mandar uma mensagem para o Alê, assim, sutilmente, perguntar como ele está. Ou, poxa, mas o Alê, hein? E eu vou alimentar qual dessas ideias? Né? Qual desses caminhos mentais eu vou alimentar? Se eu escolho o caminho da fraternidade, eu rejeito a influência dele. Aí, mais à frente, talvez a gente retome isso. Agora, se eu for anticaridoso e começar a condenar o Alê, pronto. Ele vai alimentando, ele vai alimentando, ele vai alimentando, e curiosamente, pessoal, não existem sensações físicas para que eu perceba que essa influência está acontecendo. Ela é exclusivamente moral. E vai chegar um momento que eu vou encontrar com o Marco. Marco, você soube o que aconteceu? O Alê já quase cometeu suicídio de tão obsidiado que ele está. Peraí, não, mas isso não aconteceu. Então, dentro da forma como a André me coloca, essa sutileza que o amigo, né, que esse parceiro de desequilíbrio moral vai chegando, e aí chega um momento que eu preciso do apoio dele para sustentar todo esse desequilíbrio. E aí, se ele me der a ideia de pensar, tá, mas a Andréa falou isso, será que a Andréa também não está obsidiada? E eu começo a levantar uma suspeição sobre a Andréa, e aí eu encontro com você. Ale, você não acredita. A Andréa me falou que você está obsidiado, estava quase se matando. E aí você, como assim? Pois é. Eu completamente estou nesse controle moral, mental, dentro daquilo que Kardec vai colocar dentro desses processos, né? E que outros autores vão trabalhar muito bem. Mas, basicamente, esse processo, ele se dá dessa forma. Né? Há alguns casos particulares, mas são casos particulares, que aí não é o caso, não sei que surja uma pergunta, dentro de uma casuística. Aí, aquele caso, o processo, ele segue caminhos diferentes, tanto de causa, quanto de construção, e também de solução. Então, aproveitando, Enzo, tua fala, responde para o Mauro Zanin lá no chat. Tem como, a maioria quer saber também, tem como perceber o espírito em nossa volta, se ele é do bem ou se ele é do mal? Tem. E necessariamente sem ter que ter uma percepção física. Kardec, no capítulo 10, quando nos apresenta os tipos de... Livro dos Médiuns, nos apresenta os tipos de comunicação, ele já nos dá algumas características. Obviamente, eu posso, por uma generalidade, fazer uma análise de que, se eu estou sendo influenciado, eu estou em comunicação direta com um espírito. Ponto. É uma influência persistente de um espírito mau. Se eu identifico o fluxo de pensamentos e de sentimentos que eu estou tendo neste momento e percebendo que há uma avalanche, um insuflar desses pensamentos e sentimentos para qualquer que seja a conduta que fira as virtudes do Evangelho, olha, Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 23, Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que eu falei das obsessões, aquilo que a André citou lá na Gênese, o céu e o inferno, um variado de exemplos, Revista Espírita. Então, tudo isso está demonstrado, e aí quando vamos? Influência mecânica, capítulo 19, influência moral do médio, capítulo 20, influência do meio, e aí se vê que todo esse insuflar, essa avalanche de pensamentos que fere as leis divinas, eu não preciso ir no centro espírita, sentar na frente da André, como coordenador de estudo da André, será que eu estou obsidiado? Aí a André diz assim, me diga o que você tem pensado ultimamente. Então, é perceptível. E eu não preciso nem fazer uma avaliação muito fluídica, é técnica. A obsessão, como ela é a influência persistente de um mau espírito, isso pressupõe uma moral em desequilíbrio. E se ele está vinculado a mim, é porque a minha moral está em desequilíbrio, o meu comportamento, a minha conduta é no mínimo, antifraterna. Eu só preciso observar
o que está motivando os meus pensamentos e os meus sentimentos. E eu posso ter todas as razões possíveis e, no meu entender, justas para o que eu penso e para o que eu sinto. Isso não vai fazer ser bom, porque eu acredito, porque eu penso. Zanin, resumindo, depende da qualidade do teu pensamento. Se o pensamento for bom, legal. Se o teu pensamento não for bom, então é influência negativa. Então você tem que estar sempre ligado. André, uma outra pergunta no chat aí eu abro. Ale, posso, antes da sua outra pergunta, fazer uma consideração sobre essa questão? Claro, opa! Algo que, enquanto o amigo Enzio falava, me veio à lembrança. Olha, tem algumas situações em que essa percepção talvez não seja tão clara. Vamos pensar o seguinte: o Enzio falou para a gente sobre simpatia, né? Sobre espíritos simpáticos. Sim. São simpáticos, não são somente aqueles espíritos sorridentes, alegres, alegre, né? Bonito, que são né? simpáticos. São simpáticos aqueles espíritos que simpatizam com a minha maneira de ser, com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de agir, com a minha essência, né? Com a minha natureza. Então, em alguns momentos, eu sou um espírito imperfeito, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos. E nós temos, às vezes, vibrações que não são tão boas. Nós temos tendências que não são tão boas. Isso faz com que espíritos da mesma natureza se aproximem. E eles começam, dessa maneira, a nos influenciar. Não que eles irão criar situações em mim, eles não vão criar vícios em mim, não vão criar mais imperfeições. Eles vão estimular o que eles encontram. Eles não têm capacidade de criar isso em mim, mas eles adubam, né? Eles se aproveitam daquilo que nós temos para estarem ali se aproximando e se influenciando. Nesse instante, esse espírito, ele está tendo uma ação persistente, uma ação que não é boa, só que eu não identifico como mal, porque eu vibro em mesma sintonia, eu estou na mesma linha de afinidade, então eu não vou conseguir entender que esse espírito é um obsessor, que eu posso estar passando por uma obsessão. O que eu vou precisar fazer? Aí a gente volta para o que o Enzio falou. Sempre o exame da minha razão, dos meus pensamentos mais íntimos, daquelas minhas tendências, examinar como eu sou, o que eu penso, não às vezes o que eu mostro para os outros, mas o que eu sou lá no meu íntimo. E aí eu vou poder perceber e sentir, ter a certeza que eu estou atraindo espíritos afins. E muitas vezes, quando eu quero me desvencilhar disso, tentar agir de maneira diferente, eu vou sentir um impulso ou o pensamento, como diz lá, que eles nos influenciam, muito mais do que a gente imagina, nós vamos estar percebendo uma inspiração, né? Que a inspiração não é somente de espíritos bons, a inspiração é de espíritos. E nós vamos estar recebendo essa inspiração não boa. Aí também é uma maneira de nós percebermos essa influência, mas ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque vai precisar desse mergulho em si mesmo. Era isso. E aí, Ale, talvez esse seja o ponto mais fantástico dessa nossa discussão, né, salutar. Kardec é tão fantástico que a obra dele traz todas as respostas que nós precisamos, né? Questão 919, 919A. Ali, para isso que a André colocou, de fazer esse exame, mas como é que eu faço esse exame? Né? Santo Agostinho já deixou redondinho como é que eu faço todo esse exame. Não, ótimo. De identificar a minha conduta. Eu só vou fazer só um pequeno ponto, fazendo um parênteses dentro do nosso tema, que é uma coisa muito curiosa. As pessoas, às vezes, pegam o texto da questão 919A, que aí Kardec pergunta, né? Como é que eu faço para evoluir nessa vida? E o meio prático mais fácil de se evoluir nessa vida é de se resistir às tentações ou atrações do mal. Então, como é que eu trato a obsessão? Aí um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Ele, olha, sei quanto isso é excelente e tal, como é que faz? Não, ótimo. E aí Santo Agostinho diz assim, fazei como eu fazia. E aí, ao final do dia, e aí eu sempre lembro o pessoal, olha, a gente acha que ao final, quando eu deito para dormir, quando eu vou deitar para dormir, que aí eu já estou morrendo de sono, eu começo no Pai Nosso, termino na Ave Maria, né? Antigamente a gente fazia isso.
mas não é. Ao final do dia, é o final das atividades. É só pegar a história. Se você pegar Santo Agostinho, a sua época, o final do dia é o final do dia, é o pôr do sol. Quando você Não, terminar ótimo. as atividades, você ainda está no fogo da atividade. E aí você reflete tudo que você fez, está fresquinho. E ele dá o passo a passo. As mais modernas técnicas e teorias da psicologia da atualidade, que trabalham com o autoconhecimento e a reforma íntima, apesar de que Kardec trabalhava com a definição de transformação moral, é um pouquinho diferente, são unânimes, eu posso até falar isso, unânimes em apresentar, na base das suas propostas psicoterápicas, aquilo que Santo Agostinho já colocava ali. Bom, vamos partir para a próxima, senão a gente não dá tempo do cronograma. O Marco Milani, uma pergunta muito interessante, que está de acordo com os nossos ouvintes aí. Gostaria de ouvir dos convidados sobre a possibilidade do processo obsessivo ocorrer entre encarnados, ou seja, entre duas pessoas que estão vivas aqui na Terra. Vamos lá? Quem pode dar de uma maneira mais sintetizada? Vamos lá. Quer começar, Andréia? Pode ser. Obrigada, Marco, pela pergunta. Como funciona isso? Nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos que temos um corpo. E nós temos desafetos, nós temos mágoas de vidas passadas e também temos desafetos e mágoas dessa encarnação que nós estamos vivenciando. Quando nós estamos em repouso do corpo físico, o nosso perispírito se liberta parcialmente, fica ligado por cordões fluídicos, né? Mas com essa emancipação, como Kardec chama, ele tem essa liberdade de ir aonde ele tem vontade, aonde o atrai, aonde tem o seu pensamento, né? Uhum. E se muitas vezes ele está preso ainda em vinganças, em raivas, em mágoas, em mal entendido, né? Em aquelas coisas que a gente chama de um nó na garganta, muitas vezes, ele pode, nesse momento, e vai muitas vezes, até esse ser que acabou magoando. E ele pode estar ali perseguindo, ele pode estar ali também tentando uma atuação negativa em relação àquele espírito. Esse outro espírito, acho que o Marco perguntou, entre encarnados, ele pode também estar encarnado. Então, vai acontecer o mesmo processo. Emancipado, eles podem se encontrar. E é muito interessante a gente pensar sobre isso para tentar conduzir e buscar essa transformação necessária da nossa moral, no nosso dia a dia. Muitas vezes, um local que a gente pode se irritar muito fácil, algumas pessoas se irritam bem, um exemplo simples de se trabalhar, é no trânsito. Uhum. Então, imaginem que nós estamos ali, às vezes nós atrasamos por culpa nossa, nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e de repente alguém que pode estar até distraído, alguém que pode nem estar passando por também problemas, ele pode encostar no seu carro, dar uma fechada, ou acontecer várias situações e ocorrências que acontecem hoje em dia no trânsito. Nesse instante, pode girar essa raiva, pode girar esse ódio, essa sensação, e a gente vê que às vezes as pessoas chegam até a se agredir, né? Mas de repente não teve a oportunidade de extravasar, mas ela vai ficar com essa sensação. Então, são situações que ela pode buscar depois essa desforra, ou esse esclarecimento, esse bate-boca. Além, também, desses fatos de vidas passadas, né? De situações que vivenciamos, que muitas vezes causamos e provocamos um mal em outras pessoas. Então, acontece dessa forma. Ótimo. Enzio? Tudo que a Andrea falou é muito, muito pertinente. Eu vou relatar um caso bem simples, que nós acompanhamos nas reuniões mediúnicas, em que caracteriza bem esse processo, né? Começou com esse processo de encarnado sobre encarnado e culminou num encarnado sobre desencarnado. As duas pessoas, uma jovem, duas mulheres, uma mais jovem e outra um pouco mais de idade. A jovem tinha uma influência gigantesca sobre aquela senhora, né? E iniciou-se um processo de atendimento fraterno com a mais jovem e depois com a senhora.
Sim. E, curiosamente, a senhora veio a desencarnar, veio a morrer, e ela acabou vindo nas reuniões mediúnicas e informando que ela não conseguia se afastar da mais jovem, porque a jovem continuava com uma influência muito grande, ela não sabia como se desvencilhar daquilo. E, curiosamente, a maioria do grupo era bem jovem, no início dos estudos, e estava se tratando a moça como obsidiada. E até nós tivemos no momento de análise dos casos, entender assim, o que é que estamos fazendo de errado, que o processo, que seria de uma cura da obsessão, não avança. E aí foi quando os orientadores, muito caridosamente, para o nosso aprendizado, trouxeram a senhora, né? E no diálogo descobrimos isso. E aí tivemos que inverter o processo, né? Inverter o processo, usando as técnicas que Kardec apresenta, do diálogo, da questão da força moral, do auxílio magnético, em relação à jovem, onde, objetivamente, ela era a obsessora. A encarnada era a obsessora. Então, esse processo de influência, ele, como a André falou, é espírito a espírito. Um espírito mau, quer dizer, em desequilíbrio moral, que se sobrepõe fluidicamente nessa simpatia que ela falou muito bem antes, e que independe se está no corpo ou fora do corpo. Né? Num primeiro momento, quando o Kardec trabalha, ele vai trabalhar mais esse modelo do desencarnado sobre o encarnado, porém, em diversos momentos, ele trabalha bem isso, de espírito a espírito. Não, e o tratamento é basicamente o mesmo. Perfeito. André, sobre a sua fala que você falou no início, dessa ação fluídica de um espírito sobre o outro, né, em termos de perispírito, a Raquel, ela pergunta, obrigado, viu, Raquel, pela presença e pela participação. O espírito obsessor age com essa influência ou domínio por meio de afinidade moral. O perispírito seria apenas o meio de aproximação, não é? Obrigado, sim. Raquel. Obrigada, Raquel. O perispírito é o meio de aproximação. Tá lá na Revista Espírita, se eu não me engano, é 1863. Ele diz que pela natureza fluídica e expansiva do perispírito, o espírito alcança o indivíduo sobre o qual ele quer atuar. Ele vai rodear, ele vai envolver, vai penetrar o perispírito e magnetizar. Então, o nosso perispírito, ele, por ser fluídico, ele permite isso. Agora, as qualidades, elas estão na nossa moral. Aí os fluidos perispirituais também acompanham. Não sei se é isso que ela quis perguntar. Ótimo. Raquel, pega a Revista Espírita de 1863, de janeiro, se não me engano, Processos de Morcini. Lá Kardec vai discorrer sobre isso, ok? Dezembro de 62... Janeiro... Não, nessa expansibilidade do perispírito é janeiro de 63, certeza. É janeiro, certeza. Vamos lá, então. Perguntamos o que é, como se dá esse processo, tá? E o que causa esse processo, Enzio? Por que ele se instala? Kardec deixa muito claro, porque somos imperfeitos. Porque somos imperfeitos. Ele coloca assim... Tem uma palavra até meio estranha, né? Os espíritos pululam à nossa volta, né? Eles estão à nossa volta. E aí, como o processo obsessivo, ele depende dessa base moral, comportamental, de quem de fato eu sou, né? A obsessão, a causa dela, o que faz ela acontecer, o que faz ela se instalar, é de fato essa minha sintonia, essa minha simpatia com esses espíritos. Só que aí é preciso fazer um parêntese. Até fica parecendo que, mas eu sou imperfeito, então eu vou estar sempre obsidiado? Olha, e aí entra num outro patamar de discussão, que Kardec também traz essas discussões, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Médiuns em alguns pontos, em relação aos médiuns, e no Livro dos Espíritos, a terceira parte, basicamente toda. É que é assim, eu sou como e quem eu sou neste momento. Ponto. Ok. Porém, eu sou colocado em determinadas situações, determinadas experiências, que Kardec vai denominar como provas, expiações, está lá na questão 132,
para que eu desenvolva as virtudes necessárias para ascender e atinja a pureza, a perfeição, e esse é o grande objetivo da encarnação. Obviamente, sendo quem eu sou, eu vou sintonizar com os parceiros, com os amigos que se afinam em relação a quem eu sou agora. E por que que isso acontece? Então, parece que eu sou jogado num processo ao qual eu vou ser naturalmente obsidiado. Isso depende do meu livre-arbítrio. Eu estarei junto de outros que são iguais a mim, que estão encarnados e desencarnados, já vimos do processo de obsessão de encarnado e encarnado, que estão encarnados e desencarnados, para que eu me esforce nesse meio e não ceda a quem de fato eu sou neste momento. Eu até prefere na língua portuguesa dizer assim, como eu estou nesse momento, né? Então, o processo obsessivo é consequência do meu desequilíbrio moral, porém, ele é uma oportunidade, acima de tudo, para que eu me melhore e, me melhorando, possa também influenciar os meus obsessores, porque o processo de influenciação, se ele só consegue acessar as minhas estruturas para me influenciar, é porque eu também o influencio. Nessa perspectiva, eu me libertar do processo obsessivo é eu me libertar das características inferiores ao qual eu ainda me prendo. Quando Kardec estuda a influência, a questão da minha relação com com o anjo guardião, e aí ele pergunta assim, tá, mas eu não vou ouvir sempre o meu anjo guardião? Aí os espíritos respondem, olha, é que muitas vezes você prefere direcionar as suas forças, né, para ouvir os espíritos inferiores que estão ao seu lado. Se eu uso isso nesse sentido de me esforçar para me melhorar, me corrigir, automaticamente eu também posso influenciar para que esses companheiros, esses parceiros de desequilíbrio se reequilibrem. E é aí que eu aprendi, depois de todos esses anos de estudo, que o processo obsessivo é, na verdade, um processo de amor, que tem causa no desequilíbrio, porém, que se eu me permitir crescer com esse processo, ele se torna um processo de amor. Perfeito. Andréia? Olha, a sua pergunta foi o que causa, né? Então, esse processo, ele pode acontecer, sim, por alguns fatores, como o Enzo bem falou, sobre as nossas tendências e as nossas ações. Mas fazendo uma varredura em todas as obras fundamentais do Espiritismo e também na Revista Espírita, eu fui separando vários motivos, né? E eu gostaria de falar para vocês. Vingança, ressentimento, inveja, por brincadeira, às vezes só para provocar uma brincadeira, para pedir preces, para pedir ajuda, porque pela pessoa não oferecer resistência ao mal, eles também podem se aproximar. Então, já dá para a gente ver que pode ser um motivo bem profundo, né, que teve início até em outras vidas, mas podem ser motivos mais simples, e aí que vai dar a diferença entre as categorias, os graus de obsessão. Pode ser sempre, né, por afinidade moral. Tem uma parte que é na Revista Espírita, essa está em 1862, agora eu não lembro o mês, e ele diz assim, que pode acontecer para provar a perseverança, para que a pessoa aprenda a ter força no bem. E aí, Kardec usa uma expressão bem interessante, ele fala que é como o exercício da ginástica moral. Isso é bem legal. E também tem uma informação, também na Revista Espírita de 1862, que vem ao encontro do que o Enzio falou. Ele diz assim, olha só que interessante, podem acontecer casos em que o obsedado tem como tarefa auxiliar o obsessor. Então, ele pode passar por uma situação dessa para que, com a sua perseverança, com a sua ação no bem, com o seu esforço no pensamento, né, esforço na sua transformação, ele possa ajudar um ser, um outro espírito, um irmão, a se tornar uma pessoa melhor. Então, a causa, ela pode, é muito variada, bem variada. São desde as mais simples, né, até as mais complexas.
Não, ótimo. Vou fazer um pulinho lá no chat. O Sérgio e o Nelson traz duas questões interligadas. De uma maneira bem simples. Parabéns pelo trabalho, né? Vocês acham que não existe nenhum vício nos centros, né? Onde sempre que chega alguém reclamando de algum problema, logo já dão a resposta mecânica, né? Há uma perturbação espiritual. Passa no atendimento fraterno. Vocês percebem isso? E o seu Nelson também vai colocar uma. Não basta irmos ao centro e recebermos passe ou desobsessão, porque se não fizermos a nossa reforma íntima. Obrigado, seu Nelson. Obrigado, Sérgio. E aí, vocês concordam com a assertativa aí do Serjão, do seu Nelson? Posso começar? Claro. É interessante isso, né? Porque nós não podemos categoricamente afirmar que uma outra pessoa está obsediada. É muito difícil esse processo. Se for através de uma vidência, por exemplo, nós podemos enxergar espíritos diversos perto de algumas pessoas e a gente não vai, pela aparência, não vai estar conhecendo a intenção, né? Se for pelas percepções fluídicas, a pessoa que percebeu pode se enganar. Ela pode também estar perturbada. Então, é muito difícil, quando a gente recebe alguém numa casa espírita, fazer essa afirmação. E não é nem indicado que o faça. O que a gente tem que partir do princípio? Todos nós sofremos influências. Todos nós. A todo instante. A nós abrirmos brecha, nós vamos ser influenciados. Então, o que a gente tem que orientar quando uma pessoa chega para a gente fazer o acolhimento fraterno, a entrevista, e para como orientar, entender os relatos, pensar que aquilo também pode ter causas orgânicas, aquilo também pode ter causas psicológicas. Kardec diz que muitas vezes os nossos pensamentos negativos, as nossas ações, o nosso, às vezes, pessimismo, a gente imagina que tem outro espírito nos obsediando, mas não tem. Somos nós que estamos prejudicando o nosso próprio fluido com esse tipo de pensamento. Então, afirmar ou falar que uma pessoa está passando por uma obsessão é extremamente delicado. Nós temos que orientar o que fazer, reforçar a prece, ensinar a fazer uma prece do coração, recomendar atitudes como Evangelho no Lar, a participar de preleções espíritas, né, que apresentam sobre o Evangelho, passar pelo que Kardec chamava de magnetização, né, do magnetismo, que seria os passes nas casas espíritas, observar os seus próprios pensamentos, as suas próprias tendências, estar mais atento a si mesmo. Então, nós temos maneiras de ensinar uma pessoa, se estiver passando pela obsessão, se livrar dela, sem exatamente afirmar, você está obsediado. Seria um pouco, talvez, sem um pouco de caridade, né, a gente falar isso para alguém. A obsessão pode estar próxima de você aí, cuidado aí, hein? Olha, eu concordo em gênero, número e grau, e foi muito lúcido a sua fala. Mas eu também concordo com o Sérgio, porque não é isso que a gente vê na prática. A gente tem que tomar todo um cuidado no acolher essa pessoa, porque você acaba perturbando mais ela ainda ao falar de uma maneira até descontraída. Você deve estar obsediada, a pessoa entra em parafuso. Eu concordo. Exatamente. Mas a sua fala foi muito lúcida. Quer acrescentar alguma coisa, Enzo? Quero, e eu vou até pedir desculpa pelo que eu vou falar, que eu posso ser um tanto quanto duro. Tá não, certo? Jamais. Allan Kardec, quando ele nos apresenta a doutrina espírita, ela tem uma proposta muito, muito clara. Nos direcionar para o processo evolutivo, numa busca constante do aperfeiçoamento moral. Então, eu me volto para dentro, não num encapsulamento para fugir do mundo, não, para que eu me conheça, e me conhecendo eu me torne um ser autônomo, né? Para que eu possa me permitir viver conforme o fluxo da vida. O que acontece é que, com o passar das eras, nós sempre buscamos resolver isso de modo fora, sempre, como foi dito antes, colocando culpa nos outros, jogando a responsabilidade nos outros e pedindo para um terceiro resolver esse problema. Sempre foi assim.
A medicina hoje, eu estava há pouco participando de um evento, como debatedor, e uma palestra do Dr. José Henrique Rubin, né, falando sobre a questão da influência espiritual nas células, ele colocava isso. Então, o processo, o que é que aconteceu? Nós transferimos a nossa responsabilidade de evolução para que o centro espírita faça isso. Então, eu estou mal, eu vou para o centro espírita tomar passe. Então, eu estou mal influenciado, eu vou para o centro espírita para a desobsessão. Então, aí isso se agregou de tal modo que, como nós perdemos o vínculo com o estudo da base kardeciana, que nos mostra isso, esse texto que eu fiz referência antes do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa muito claro que o tratamento de processo obsessivo é a mudança de comportamento. E que só haverá necessidade do auxílio de um terceiro quando esse processo descambou para um desequilíbrio mental. Quer dizer, a pessoa perdeu o senso do juízo, então, assim, leva, porque aí precisa desembaraçar um fluido, essa coisa toda, aí vai precisar de processo de profissionais, de psicólogos e tudo mais. E aí o que acontece? Nos acostumamos a isso. Chegou, aí você vai ter que tomar uns passos, você vai ter que isso, porque você está obsidiado. Quer dizer, só retroalimentamos essa questão de problema não é seu, deixa que vamos resolver o seu problema, na reunião se resolve. Ótimo. Chega aqui, eles falam, André, como é que a gente faz com aquele obsessor? Ué, encaminha o obsidiado para o atendimento fraterno, pede participação. Não, mas e o obsessor? Calma, primeiro vamos ver o obsidiado, vamos ver as terapêuticas que o nosso centro espírita está eticamente apto a apresentar. Basicamente isso, né? Me perdoe se eu estou sendo um tanto quanto duro, mas a doutrina espírita, ela é instrumento de nossa libertação. Então, eu me torno o agente da minha transformação. E eu paro de culpar o obsessor, eu paro de culpar o outro, aquela pessoa, o político, a sociedade que está mal. É como muitas vezes se fala assim, eu estou esperando um mundo de regeneração. E esquecemos que o mundo de regeneração começa nesse mundo aqui. Não, e eu estou esperando que aconteça fora. Ótimo. Pode falar, Andréia. Posso complementar? Pode. Que é lógico que quando a gente recebe a pessoa e ela indica tudo isso, a gente pode também, se for o momento, indicar, lógico, o estudo da doutrina espírita, porque todo conhecimento da doutrina vai explicar e ajudar nessa transformação moral em todos esses passos e até a compreender como se fortalecer mais em relação a essas influências que nós sofremos. Mas por experiência, existem alguns casos que eles chegam, as pessoas estão num grau em que o estudo ainda não é o ideal. Primeiro, passar pelas preleções, pelos passes, para que ela esteja mais acessível para aprender sobre a doutrina espírita. Mas a recomendação e estudo é de Kardec pautado, sempre. Né? Sempre pautado. Recebi pelo WhatsApp um relato. A pergunta é mais ou menos assim, é meio confuso, mas é mais ou menos assim. Meu cunhado, ele se matou, deu um tiro na cabeça. Faz 4 anos. Ele só tem um filho. E este filho começou a ter as mesmas atitudes do pai dele, bebendo, etc. E também está falando de se matar. Seria isso uma obsessão? O que vocês têm a dizer de uma maneira bem sintética aí para essa nossa... Posso começar de novo? Claro. Abusar do Enzio, que é bonzinho. Olha, é difícil a gente afirmar que realmente é uma obsessão e principalmente afirmar que pode ser o espírito do pai. Vamos pensar primeiro uma coisa. As famílias estão reunidas também por afinidades, por simpatias. Então, essa tendência também pode ser uma tendência natural do espírito do filho, né? Não necessariamente. Pode ser também um reflexo psicológico de tudo que ele passou. A gente tem que analisar por várias vertentes, mas pode o espírito do pai obsediar? Pode também. O que fazer nesses casos? Que é o mais importante do que a gente definir o que é a gente entender o que nós podemos fazer.
Então, nós temos um recurso maravilhoso, e é falado para nós em todas as falas de Kardec, em todos os livros de Kardec, a prece. Então, nós temos o recurso da prece pelo Pai, nós temos o recurso da prece pelo Filho, e se ele aceitar, também temos os recursos para ser atendido, para uma conversa fraterna, indicar também para a área da medicina, né, para psicologia, para alguma terapia, alguma coisa assim que possa auxiliar, indicar para os passes também, e ficar bem atentos. Então, não dá para a gente definir, não, tem características de ser? Sim. Mas é importante a gente pensar como agir a respeito. Ótimo. Enzio? Só para ampliar a ideia da complexidade, me fez lembrar de uma situação que nós acompanhamos certa feita, que aí, num primeiro olhar, e isso é muito de obsessor, ele levar você a pensar que é isso, e aí você age naquele lado, e você não consegue atuar de fato onde é. Era um caso, pai cometeu suicídio, e o filho começou a ter as mesmas ideias suicidas. E aí até chegaram com essa, né? Disseram, olha, a gente chegou um caso aqui que é o pai que está influenciando. Disse, sério? Sério. Disse, tem certeza? Quando a gente tem o hábito da pesquisa, né? Que Kardec incentiva, você pesquise, questione e tal, a primeira observação é essa, mas calma, vamos avaliar. Para encurtar a história, era um terceiro que realmente influenciou as ideias suicidas no pai, para que ele cometesse suicídio. Então, ele não fez a pessoa se matar. Ele foi trabalhando ideias que o pai pensou no suicídio. E aí, quando o pai comete suicídio, ele vai atuar sobre o filho. Se ele não tivesse parado para questionar de fato, o grupo tinha dado toda a atenção para tentar atuar sobre o pai, enquanto o obsessor conseguiria levar ao suicídio. Então, realmente, a responsabilidade que nós devemos ter, somente quem está no atendimento fraterno, na recepção, no acolhimento das pessoas que chegam, independente de já pensar no resultado, ele está aqui, ele precisa de um apoio, qual é o apoio que nós podemos dar? Causa, isso se vai descobrir depois. Né? Depois aí se observa, as equipes que estão vinculadas àquela atividade, vão observar, vão analisar, mas esse já chegar e já falar é algo que a responsabilidade pelo outro, que a Casa Espírita nos pede, que a doutrina espírita nos pede, é de prevenção, é de muito pé no chão, muita lucidez e, acima de tudo, bom senso. Não. Nossa querida Marilene, obrigado pela presença, viu, Mari? Pela ajuda de sempre. Ela faz uma colocação em termos de pergunta. Enzo e Andréia, tendo todo esse conhecimento, vocês conseguem não ser obsediados? Posso começar a responder? Pode. Não, isso aí nem precisa. Aí é o pesquisador em neurociência cognitiva. A Lenita vai perguntar, quais são os principais graus da obsessão? Para muitos isso é claro, para outros não. Então, se vocês pudessem, de uma maneira bem sintética, falar sobre isso para a Lenita. Obrigado, viu, Lenita? Ok. Bom, só um detalhezinho na outra questão. É que conhecimento e experiência, que de fato é o que baliza a nossa estrutura moral, eles necessariamente não andam juntos. Então, quando eu conseguir transformar tudo que eu sei em moral, aí, de fato, eu não serei mais obsidiado, como Kardec coloca, né? Quando eu tiver total império sobre mim mesmo, aí eu não serei obsidiado. Enquanto não, eu só sei. A Mari tem esse conhecimento. A Mari, ela tá jogando. Vamos à Lenita. Sim, pode ir. Vamos lá. A obsessão, ela é classificada, tem grau simples, fascinação e subjugação. Vou tentar ser bem objetiva. A simples, nós sofremos essas influências morais no nosso dia a dia. Quando Kardec fala em relação aos médiums, ele diz aqueles médiums que estão sempre com o mesmo espírito, tentando passar as mesmas mensagens, mas como ele diz que nós também sofremos esse tipo de influência. Então, são esses espíritos que nós convidamos para estar no nosso lado. Elas são
Ele pode ser persistente, mas se a gente oferecer a paciência, a resignação, a resistência, aquelas influências que não são boas, aquela obsessão, ela simplesmente acaba. Então, ela é simples na sua maneira de acontecer e também mais simples de se finalizar. A fascinação é quando o espírito, ele ganha a confiança do obsedado. E ele age de tal maneira que ele cega, ele cria uma ilusão naquela pessoa. Então, a pessoa somente, às vezes, acredita em ideias que são estranhas, esdrúxulas, ridículas até, né? Defende essas ideias do espírito, ele está completamente fascinado. É como se ele estivesse cego e não enxergasse a realidade, e nem os companheiros, os amigos que tentam ali auxiliar, porque aquilo ele dominou completamente, moralmente falando, né, a tendência, o raciocínio, a lógica daquele ser. É muito mais difícil sair desse tipo de obsessão, porque cada vez que alguém tenta se aproximar e auxiliar quem está passando pela fascinação, o espírito mesmo, ele inspira ideias de afastamento. Então, aquelas pessoas não querem o meu bem, estão agindo porque não sabem, né, que está correto, e ele instiga o afastamento mesmo do obsedado. Então, é mais difícil sair dessa obsessão. A subjugação, ela pode ser moral e pode ser física. Então, como o ser, o que está obsedado, ele até tem noção, em muitos casos ele tem noção que ele está sofrendo uma influência, porque é uma insistência muito grande, muito forte. Kardec dá alguns exemplos que é bem interessante. Quando ela é moral, a pessoa pode lançar ideias e partir acima de ideias que às vezes ela nem concorda com tudo aquilo, mas ela tem uma vontade imensa de defender aquelas ideias, ela não consegue resistir. E também ele fala de uma física, de uma corporal, quando ele conta o relato de um senhor e que ele, na frente de todo mundo, ele sentia uma vontade imensa, aquela vontade agia no cérebro dele, né, a influência, e ele sentia aquela vontade de agachar e agachava, se jogava no chão e beijava o chão na frente de todas as pessoas. Ele sabia que aquilo era um constrangimento. O obsessor, ele tenta aplicar esse constrangimento, né, no seu obsediado. Aí, o que ele, sabendo disso, ele não conseguia se desvencilhar. E depende do tipo dessas obsessões, nós temos alguns meios de nos livrarmos dela. Eu falo já ou espero a sua pergunta? Não, dá um tempinho. Vou passar uma outra pergunta para o Ézio agora. Acho que essa aí foi tranquila, a Lenita deve ter satisfeito. Ézio pergunta: a esquizofrenia, para os nossos queridos amigos do grupo nosso lá do Japão, que sempre nos prestigia e que sempre está conosco, esquizofrenia e a obsessão tem alguma relação? Eles querem saber. A relação tem. Eu não posso generalizar que a obsessão seja causa de esquizofrenia, certo? Por quê? Eu sou esquizofrênico, tá certo? Eu sou esquizofrênico. Apesar de que tem pesquisas avançando bastante nessa área hoje, no meio da psiquiatria, e vamos pegar o que é mais clássico, certo? Sim. É preferível dizer que esquizofrenia tem relação com processos reencarnatórios, dentro dos processos de aprendizado das virtudes, e aí tem casos muito, muito específicos no âmbito moral do indivíduo, e que, como geralmente isso vai estar relacionado com quedas, e essas quedas envolvem pessoas, é muito provável, eu tenho uma certa dificuldade de generalizar, né? Sim. Mas é muito provável que os casos de esquizofrenia ou casos de transtornos mentais estejam vinculados a processos obsessivos. Eu conheço vários profissionais da área da psiquiatria que atuam nos hospitais psiquiátricos, né? E aí eles observam que geralmente, na quase totalidade dos casos, há a presença de obsessores quando aquele paciente chega para o tratamento, quer dizer, já está no nível que há necessidade do internamento. Sim, então, em casos assim, raramente não existirão obsessores naquele processo. Porém, se esse obsessor ele está vinculado àquela existência onde eu me equivoquei, e ao me equivocar, levei essa pessoa também a se equivocar,
né? O processo obsessivo é um processo muito particular, com características muito particulares, com tratamento específico também. Então, podemos, de um modo geral, dizer que os transtornos mentais têm relação com processos obsessivos? Tem. O problema é eu generalizar. Então, a pessoa enlouqueceu, a pessoa entrou nesse estado em função do processo obsessivo. Há casos, porém, em que você não tem matrizes e que inicia-se um processo obsessivo, né? E aí Kardec vai dizer que esse processo obsessivo, num longo tempo, pode... Aí eu vou não fala muito sobre isso, não, que nós vamos trocar ideia sobre isso, tá? Então deixa para depois. Mas, não, então, mas olha... De um modo geral, sim, tá certo? É paciente esquizofrênico, é paciente que passível de internação psiquiátrica dentro desse porte, haverá, na quase totalidade, um processo obsessivo vinculado. O que eu não posso é dizer, desenvolveu isso em função... Sim, bateu o martelo, né? Não se deve àquilo que a André falou no começo. Com muito cuidado, com muito critério, o especialista analisando e apresentando. Se for especialista espírita, melhor ainda, né? Mais fácil. Mais fácil. Não, muito lúcido a sua fala e obrigado mesmo, porque, olha, o pessoal tem uma visão totalmente, às vezes, distorcida, generalizando, e não é. É como você falou, é uma coisa muito individual, é muito personal isso, né? A gente não pode jogar ao ar e simplesmente falar, é isso. Não. Acho que cada caso, geralmente, é muito específico, né? Muito boa. E uma coisa importante, até no que já foi tratado antes, e aí a André talvez possa falar com mais propriedade, porque ela está no âmbito federativo. Aqui eu participo de uma URI, ela participa de um órgão maior, né? No sentido de que chegou na casa espírita, a pessoa com diagnóstico desse porte, eu entender que é um processo obsessivo, então o processo obsessivo resolve tudo. Então vamos para a terapia que vai resolver o problema. E muito pior, essa semana até me perguntaram num grupo de estudo se um esquizofrênico poderia participar de uma reunião mediúnica. Né? Eu disse, nessa reunião mediúnica vão ter quantos psiquiatras participando da reunião que diagnosticaram isso? Porque se ele tiver um corpo psicótico, você vai fazer o quê durante a reunião? Porque, lembrar, uma doença, um transtorno mental? Então ele tem um problema fisiológico, ou ele tem um desarranjo, uma desorganização, vai depender, usa várias nomenclaturas, fisiológico, que necessita de tratamento específico, acompanhado por profissionais da área, né? E aí eu não posso entender que, mesmo tendo uma causa de vidas passadas, tendo uma causa obsessiva que aí a terapia do centro espírita vai resolver o problema. Não, eu tenho que ter bom senso e entender isso. Ótimo. Andréia, gostaria de falar alguma coisa a respeito? Não, acho que ele respondeu muito bem, mas eu fiquei pensando numa coisa. Sim. Sabe que as pessoas também confundem, às vezes, elas confundem alguns transtornos e também confundem uma obsessão com um processo mediúnico, com mediunidade acontecendo. Então, muitas pessoas chegam à casa espírita achando que tem que lidar com uma possível mediunidade, e na realidade ela tem um transtorno até orgânico, ou tem um transtorno obsessivo, né? Ou ela passa por um processo obsessivo. Então, tem que ter um conhecimento para a gente entender o que é tudo isso, e tomar sempre muito cuidado, que eu acho que isso é o maior cuidado que a gente tem que ter, é não afirmar o que é naquele instante para a pessoa, e não colocar pessoas que apresentam esse tipo de, eu vou chamar de oscilação, tá? Um desequilíbrio em trabalhos para executar ou trabalhar com a mediunidade na esperança de que isso o reequilibre e que isso seja, assim, o que está causando. Isso é muito triste e nós vemos muito isso acontecer nas casas espíritas, infelizmente. As pessoas são encaminhadas, chegam numa reunião mediúnica, ela não tem equilíbrio, não tem maturidade, não tem o conhecimento, e ainda por cima, ela não se vê livre daquele processo obsessivo, o que ela entendia que ia resolver. Então, a mediunidade não é um elemento também de cura a esse processo obsessivo. Não, e aí, talvez vai ser o único momento que você vai me ver dizer assim, 100%. 100% dos casos agrava. Isso. E boa parte chega a suicídio. A tendência é essa. Eu, como fisioterapeuta, já tive contato com pessoas que chegaram ao extremo da esquizofrenia e precisou de tratamento
osteomuscular, e a gente via cada dia era uma coisa nova acontecendo, e sempre num grau do simples para o complexo, e chegou a um ponto que ela fazia físio amarrada, que não dava mais como outra técnica, tinha que amarrar, porque senão você estava fazendo um determinado movimento, e ela estava fazendo outras coisas, e a coisa foi chegando a um ponto que tivemos que amarrá-la para poder fazer a físio. Então a tendência é essa mesmo. E uma pergunta com esses processos obsessivos, eles guardam relação com o planeta que nós habitamos, no caso da Terra? Guardam sim. Também, hoje eu li bastante revista espírita esses dias para ler sobre a obsessão, e é muito interessante. E ali, na 1862, se eu não me engano, Kardec, ele fala que, né, nós estamos num mundo imperfeito, né, e nós estamos sujeitos a essas vicissitudes, entre elas a obsessão acontecendo. Então, ela está relacionada, assim, com o estágio moral, né, com a afinidade que a gente oferece de todos nós sermos espíritos ainda imperfeitos. Então, já respondi aquela colega que perguntou como que o conhecimento, mesmo com conhecimento, se a gente sofreria ou não obsessão. Sim, somos imperfeitos ainda. Enzio? Não, tá perfeito. E para quem... A Gênese trata muito disso no capítulo 14, né? Sobre a questão dos mundos. E como eu sei que o pessoal, pouca gente lê revista espírita e não sabe o que estão perdendo, né? Porque é riquíssima. Mas todo mundo tem Evangelho, segundo o Espiritismo em Casa. Você pegar o capítulo 3, que vai falar das muitas moradas, e quando o Santo Agostinho descreve o mundo de provas e expiações, às vezes nos grupos eu pergunto, vocês acham que o nosso mundo é violento? Vocês acham que o nosso mundo tá mal? Tá? Vocês acham, queriam que ele tivesse como? Vamos aqui, provas e expiações. A notícia boa. Quem é que mora nesse planeta? Nós. Quem somos nós? Espírito da terceira ordem. Você quer que a característica do planeta esteja como? Né? Então, o que eu chamo de obsessão nossa de cada dia, que é a sintonia com os parceiros de quem nós somos. Né? Obsessão nossa de cada dia, né? E aí a gente pensa no espírito mal. Não, vai ter espírito mal, porque ele está com muita raiva de você, que você fez alguma coisa muito errada com ele no passado, e olha, honestamente, ele tem razão. Né? Não poderia fazer, mas no entendimento dele, ele tem. E fora isso, é quando você, de fato, se permite equivocar feio, e tem que fazer força para isso. Né? Mas fora isso, é o planeta que nós temos, e que nós estamos, e que está mudando, porque nós estamos nos esforçando, porque ninguém aguenta mais. Não, perfeito, cara, perfeito. Tem uma pergunta da Soraya muito interessante, eu quero trazer para a discussão de vocês. Eu deixo para a moça falar primeiro. Claro, sempre as damas. É comum a obsessão em crianças? Obrigado, viu, Soraya, pela sua presença, pela sua participação e pelo seu carinho. Soraya é minha parceira de trabalho, trabalha comigo em várias frentes. Isso aí. Soraya. Soraya, eu não diria assim que é comum, mas existe muito. Vamos pensar o que é a criança. A criança é só o corpo físico que está como criança, né? Porque ele passa por todo esse ciclo, por todo esse processo do nascimento, crescimento, tudo. Então, mas é um espírito. É um espírito que também tem as suas imperfeições, que também tem os seus processos, tem suas vivências passadas, que pode ter cometido faltas, como todos nós cometemos, que pode ter magoado as pessoas, então eles podem sofrer obsessão, sim. Pode acontecer nas crianças, nos lares, não é raro, a gente encontra muitos casos, assim, de obsessão. Mas não diria que é porque é criança, mas porque são espíritos que têm os seus débitos também. Perfeito, André. Eu só relatar um fato que seja bem, bem curioso. Eu conheci uma casa espírita, e a gente conversando sobre os processos e tal, e aí eles disseram, Enzio, olha, o que aconteceu aqui? Perguntando sobre essa questão da obsessão com criança e tal. E é que nós tivemos que criar uma reunião de desobsessão extra. E eu, como assim?
é que nós criamos uma reunião de desobsessão durante o horário da evangelização. Aí eu disse, os obsessores dos evangelizandos? Exatamente. E aí eu comecei a questionar qual a classe desses obsessores. Na quase totalidade, são espíritos que estão relacionados com as encarnações passadas. Porque a criança ainda, como está nessa fase inicial de, vamos chamar de ajuste, de acoplagem, eu estudei bastante psicólogos cognitivos e psicólogos de educação que trabalham com essa formação do intelecto da criança, e aí você vê que se encaixa perfeitamente com aquilo que Kardec fala, com outros autores vão falar depois, e durante esse processo, a sua ação moral ainda é muito sutil em relação a quem de fato aquele ser é. Agora, nessa obsessão mais clássica que nós estamos falando, essa influência persistente, tirando o caso do passado, quando ele adentra na adolescência, aí a coisa começa a acontecer com mais naturalidade. Mas o ponto central não é porque é criança ou é porque é adolescente, é porque é um espírito e tem as suas fragilidades. Ele é um espírito imortal num corpo de criança, né? Então a gente tem que ter essa visão para não tentar distorcer. Raquel, aproveitando a Raquel, tem mais uma pergunta relacionada à criança. Grande Raquel. Mas enquanto se está criança, ainda não existe plena consciência das suas próprias tendências inferiores. Por isso também existe uma proteção maior. Isso é ok ou não? Obrigado, viu, Raquel, pelo carinho, pela presença e participação. Andréia? Raquel, proteção todos nós temos. Todos nós temos um espírito que nos acompanha, que está ao nosso lado, sempre nos querendo bem, nos auxiliando, né? Kardec, se eu não me engano, chama de anjo protetor. Então, esse espírito nos auxilia. Nós temos também espíritos que são simpáticos, que nos auxiliam com as nossas tendências. Agora, a criança, ela pode estar com o seu órgão físico, o seu cérebro, ele pode talvez ali maquiar um pouquinho os seus pensamentos, ou não permitir que ele se desenvolva tanto, não ter tanta malícia de perceber as coisas, mas é um espírito. E ele, quando tem os seus momentos também de repouso do sono físico, ele se emancipa. E aí ele tem plena consciência de quem ele é, tem plena consciência de muitas coisas que ele fez. Nesse momento acontece sim. Então, essa característica de não ter, quando a gente pensa, não tem consciência de si mesmo, mas é o organismo físico que provoca isso. O espírito tem consciência. Perfeito. Enzio? E lembrando um ponto, quando a Andrea falou lá no começo, qualquer observação muito rápida é perigosa, porque aí, e os pais? Né? Então, Kardec coloca algumas vezes que algumas situações que a criança passa especificamente para que também haja a participação dos pais. Uhum. Óbvio que a criança não vai entrar num processo obsessivo simplesmente por isso. Né? Tem que ser muito missionário para isso. Né? E aí entraríamos numa certa contradição. Então, você tem um conjunto, e fazendo estudos sobre processos obsessivos em famílias. Uhum. Isso é muito curioso. Eu já percebi muitas vezes que aquele espírito que obsedia um filho, e às vezes desde a infância, na verdade são parceiros que estavam ali e que, por um motivo que nós não sabemos, né, o José encarnou e o Joãozinho ficou do outro lado. Eu lembro que às vezes eu pergunto para as mães, olha, os dois são parceiros. Desta feita, o Joãozinho encarnou como seu filho. Ok, você o ama? Ama. Se eles não se entenderem nessa encarnação, e na próxima, você estiver com eles, você vai querer ser mãe? Pô, e se dessa feita for o José que reencarne e o Joãozinho ficar do outro lado? Eles continuam se odiando. Então, você vai querer expulsá-los da sua casa? Então, então, são seus filhos. A questão é que um está lá, o outro está aqui, eles estão se odiando. Faça de conta que os dois estão encarnados e se brigam igual, aí ela diz, igual, aí o Joãozinho e a Maria, que vivem se pegando, ele diz, pronto, você tem 3 filhos, 2 aqui, 1 lá, e é assim que você precisa ver.
Então, um processo obsessivo que envolva a criança, você tem que olhar a família, o contexto familiar. Não, perfeito, perfeito mesmo. Olha, lembrando, né, a todos que domingo às 17 horas, tá? Nós temos o estudo do livro O que é o Espiritismo aqui pela USE São José do Rio Preto, tá? A gente vai estar lá juntos às 17. E na segunda, lembrando que na nossa resenha de número 25, nós teremos o nosso querido Vitor, né? O nosso assessor para assuntos psicológicos de comportamento humano. Nós vamos falar sobre sombras do relacionamento afetivo. Então fica o convite aí para todos, tá? Quem quiser saber mais também sobre a questão do anjo da guarda que a Andrea citou, pega lá o Livro dos Espíritos, na segunda parte, questão 489 para frente, vai falar sobre o anjo guardião. E para a gente já ir, né, uma pergunta, nós falamos sobre a influência, ela pode ser salutar, né, no caso mais a perniciosa, insistente, falamos de graus de obsessão, como que ela se dá, o porquê e tudo mais. Mas e aí? Uma pergunta que acho que todo mundo deve estar ansioso para isso. Tem tratamento? Como que eu faço para sair dessa, para neutralizar isso? Vamos lá, André. Tem tratamento, sim. Olha, tem várias maneiras do tratamento. Primeiro, se identificando, né, o fato, a pessoa tem que buscar ser mais resistente àquelas ações. Como ela faz isso? Ela tem que mudar as suas próprias tendências. Ela tem que trabalhar, como falou nosso amigo Enzio, pela transformação, né, pela transformação moral. Ele tem que se esforçar para se melhorar. Tem o recurso da prece. A prece é excelente, mas tem que ser aquela prece que sai do coração, não somente, às vezes, aquela prece que a gente está repetindo, sem nada sentir. Tem o esforço da vontade, né, a vontade de sair daquela situação. Tem a ajuda de terceiros, através de preces e radiações, a aplicação do passe também. Kardec falava muito sobre essa aplicação do passe, ele chamava do magnetismo. Que mais? Trabalhar a sua paciência, a sua resignação, tentar trabalhar a sua benevolência, tentar atrair os espíritos bons para perto de si, agindo no bem, tentando atrair esses espíritos com ações. Quando a gente faz o bem, a gente acaba atraindo espíritos bons. E esses espíritos bons ao nosso lado, além de nos fortalecerem, também auxiliam, afastam os maus, né? Os que têm má intenção. E que mais? Deixa eu ver o que... pode ser através de... Quando nós participamos de reuniões mediúnicas, os espíritos que estão passando no processo, que são os obsessores, eles têm a oportunidade de estar ali sendo convidados a conversar ou simplesmente se manifestarem. E ali também é muito importante que alguém que esteja dialogando consiga orientar, esclarecer e levar esse espírito ao arrependimento. Kardec relatava muito isso em várias situações. Ele recebia cartas de companheiros espíritas que agiam dessa maneira e contavam como esse processo funcionava. E é muito rico, é muito interessante para a gente ler e entender. Às vezes é um trabalho de paciência mesmo, né? Precisa de uma paciência bem grande para que a gente resista. Agora tem um fato que a gente precisa falar: nada exterior vai ajudar. Então, não adianta, às vezes, talismãs, roupas, nenhuma prática exterior, porque isso, os espíritos obsessores vão até se divertir com a situação, mas não vai afastá-los e finalizar uma obsessão. Pessoal, a fala da Andréa é muito importante, tá? Então, se você tá com aquele salzinho grosso no bolso, dá uma disfarçada, ninguém tá vendo, põe do lado aquele pé de coelho, aquele alho, aquela arruda, põe do lado que não vai adiantar, se escutaram a Andréa, né? Enzio? A não ser que o espírito tenha alergia. Eu vou me permitir ler uma frase que tem aqui naquele texto que você tem, Kardec do Evangelho, porque ele diz assim, é um comentário que ele traz: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Então, por que isso? Porque é um processo que ele vai acontecendo progressivamente, muitas vezes está relacionado com encarnações passadas, e que
não adianta simplesmente um estalo e ele vai embora. Não, ele se instalou, é um parceiro, é um companheiro agora, moral. E o grande instrumento que nós temos, com o auxílio de tudo que a Andrea falou, é esse processo. Quando eu preciso desse apoio inicial, né, quando chega na casa espírita, vamos falar da nossa realidade hoje. A pessoa chega na casa espírita, passa pelo atendimento fraterno, às vezes tem outras denominações, esse momento, né, de acolhimento inicial. É feita avaliação, é feita análise, identificar, tem um processo obsessivo aqui, e aí vamos avaliar, vamos encaminhar para o passe, e enquanto isso, encaminhando para os estudos iniciais através das palestras, aí você percebe, já manda para o grupo de estudo, a pessoa está completamente transtornada, você vai bagunçar os grupos de estudo, então, é o atendimento fraterno, são as palestras, é o passe, muito importante o tratamento de passe, bem assistido, e, enquanto isso, essa orientação no sentido de identificar as fragilidades, identificar a causa desse processo. Kardec diz assim, semelhante a uma doença, que um fluido mal, né, uma causa mal, gerou um distúrbio, um desequilíbrio mal no organismo, como o processo obsessivo, ele é uma questão moral, para um fluido moral negativo, deve-se sobrepor um fluido moral positivo. Isso quer dizer o quê? Se eu estou vivendo um processo obsessivo, ao qual eu estou com desequilíbrio em função de emoções, de sentimentos, eu estou com raiva, certo? Eu estou odiando o mundo. E agora não precisa nem de muito trabalho para isso. A onda de ódio que nós estamos enfrentando é terrível. E aí eu entro nessa onda, como é que eu sobreponho a esse fluido negativo que gera ou que alimenta o meu ódio? É um fluido de perdão, é um comportamento moral de compreensão. Kardec chega a dizer, mas eu não consigo compreender, eu não consigo perdoar. Kardec coloca, na base de todas as virtudes, temos a tolerância. Emmanuel também retoma isso no outro momento. Pensando dessa forma, até para que nós que vamos atender essas pessoas dentro desse acompanhamento, a orientar e auxiliar a pessoa nessas reflexões é talvez a base de todas as terapias que nós vamos elencar para cada caso. Sem esquecer, obviamente, de que se identificar que a coisa já descambou ou está descambando para um transtorno neurológico, de chamar a coordenação das atividades mediúnicas, das atividades doutrinárias, assim, a pessoa precisa de uma orientação mais específica daquela área, fazer todo esse acompanhamento. Então, o tratamento de um processo obsessivo, o exemplo que eu falei das famílias, existem centros espíritas que são maiores, que têm grupos de acolhimento de família, o grupo de acolhimento de família tem que estar com esse olhar de trabalhar junto com as equipes mediúnicas de desobsessão para fazer esse tratamento em conjunto, né? Eu acredito que talvez todo mundo vai sair daqui hoje entendendo, o processo obsessivo é uma coisa complexa? É uma coisa complexa. Só que nós temos que lidar com responsabilidade e, acima de tudo, com muito amor, com muita fraternidade. Precisamos parar de demonizar o obsessor. É um irmão fraterno que necessita de orientação tanto quanto o encarnado. Demonizar o obsessor, já fizemos isso antes. Agora é a hora de amar essas pessoas. Perfeito. Porque isso está na base, que não adianta eu ir aplicar passe no obsessor, doutrinar o obsidiado, se eu não tiver um sentimento de fraternidade para ambos. Sim, não. Concordo. Kardec falava que é necessário ter benevolência, severidade, autoridade, mas muita benevolência com os espíritos, né? Olha, tenho só uma pergunta que eu esqueci, passou batida. Quando nós falamos sobre crianças, sobre a questão do anjo da guarda que vocês citaram, veio uma pergunta: como que funciona essa proteção? O Marcos Vinícius, esses espíritos anjos guardiões afastam os maus sem fazermos nada? No caso, estava relacionado com as crianças, né? Posso passar na sua frente dessa vez? Pode. Pode, eu tenho. Mas seja short, que já está estourando o tempo. Bem rapidinho. Nós temos um grupo de estudo que acontece todos os dias, às 18 horas. Todos os dias, por causa da pandemia. E estamos estudando, nesse momento, essas questões que o
que o Ale falou sobre o anjo guardião. A proteção do anjo guardião é textual, é como a de um pai para um filho, né? De um pai para um filho. O que acontece é que ele vai proteger dentro do que seja permitido que ele proteja. Mesmo a criança no âmbito de uma relativa inconsciência de si mesmo, que isso vem mudando bastante, essa proteção, como a Andrea falou antes, nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. O anjo guardião, no caso da criança, né, permite que esses espíritos se aproximem, é porque o processo obsessivo assim será relevante por motivos que nós ainda não sabemos, que aí envolve, volta ao ponto, o grupo familiar. Perfeito. Tranquilo. Mas a proteção, ela sempre vai existir. Ótimo. O seu Nelson está avisando aqui, tá? Que ele vai começar a postar para o pessoal lá do Japão o nosso estudo do livro, que é o Espiritismo. Então, o pessoal do Japão, dos diversos centros aí que ele se envolve, nós vamos estar vendo o primeiro, nós aqui estamos no 10º, lá ele vai começar a passar gradualmente desde o primeiro novamente. Aqui agora, no final, a gente vai fazer um 2 toques, tá? Então eu vou fazer o 2 toques com a Andrea, e a prece final é sua, Enzo. Pode ser? Então vamos lá. Querida, eu falo uma frase ou uma palavra e você, de uma maneira sintética, discorre ao seu critério. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Um fato na sua vida, Andrea. Vários fatos marcantes. Mas um fato que essa vida eu acho que me marcou muito foi a maternidade. Foi o nascimento dos filhos. Foi algo maravilhoso. Foi algo excepcional que aconteceu. Não, ótimo. Deus. Pai Criador. Jesus. Modelo e guia. Legal. Plagiando lá o que tem nas nossas obras. Allan Kardec. Nossa, um exemplo. Eu fico pensando como... Não gosto muito do termo mais vulgar que teve a palavra gratidão nesses últimos tempos. Mas o que eu tenho em relação a Kardec é uma gratidão imensa. Cada vez que eu fico estudando ou lendo a doutrina espírita, que é algo que eu adoro, eu fico pensando, nossa, olha esse ser, a disciplina, o bom senso, olha a dedicação, olha todo o trabalho que ele teve para trazer tudo isso para nós. Então, é um carinho imenso, uma vontade de pensar, quem sabe um dia a gente consegue se encontrar e dar um abraço bem gostoso, né, para agradecer tudo que ele fez por todos nós espíritas, por todos nós que seguimos a doutrina espírita com tanta lógica, com tanta responsabilidade. É excepcional o trabalho dele. Não, com certeza, sou suspeito para falar. Um desejo. Um desejo. Acho que talvez seja o sonho de todos, mas eu desejo que a humanidade logo tenha consciência do que a que viemos, né? Para que viemos, e que ela se transforme, olhando o outro de uma maneira melhor. O Marco sempre me diz, tudo é um processo, é uma fase, e as coisas têm que acontecer muitas vezes assim. Mas o meu desejo é que já pulasse a fase e já chegássemos logo à fraternidade, à solidariedade, à empatia, à compreensão e ao amor por todos. Perfeito. Eu vou te tirar um pouquinho off e vou colocar o Enzo, ok? Tá. Querido, eu vou deixar você em destaque na tela, vou sair para você fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Bem, antes da prece, eu queria agradecer a participação de todos, de amigos, dessa jornada que já conhecemos, de amigos que passamos a interagir hoje, podem contar sempre conosco, no âmbito do estudo das obras de Kardec. Eu quero agradecer por todas as perguntas, foram muito enriquecedoras para mim, acredito que para a Andrea também. E eu peço que nesses minutos agora possamos
nos recolher na nossa intimidade, esse local um tanto quanto desconhecido por nós, que passamos tão pouco tempo lá, e que precisamos aprender, conforme Kardec, buscando em Jesus, nos ensina, de ficar mais tempo nesse local, pois é nesse local que, segundo as suas promessas, ele está construindo o reino de Deus dentro de nós. E eu gostaria muito de que pudéssemos nos recolher um pouquinho nesse local, para, encontrando com Jesus, neste quartinho, possamos olhar para ele e dizer: Mestre, obrigado por ter nos permitido ter momentos tão grandiosos de estudo, de reflexão, não pelas pessoas que somos, porque somos ainda tão frágeis e imperfeitos, mas porque a tua doutrina, que o teu mensageiro Kardec trouxe até nós, o termo doutrina trouxe até nós, que nós, com essa luz que é o teu amor, que é a tua vida, possamos nos embeber, nos banhar e, fazendo a construção da paz, do amor, aqui dentro, possamos olhar uns para os outros, independente de quem sejam, independente das origens, das opiniões, do conhecimento, da idade, do gênero, independente de qualquer classificação, possamos reconhecer que somos irmãos, espíritos imortais, frágeis, que nos equivocamos, mas que tu, querido mestre, nos abraça e nos acolhe a todos, mesmo aqueles que eu não consigo ainda amar, mas que com o teu amparo, com a tua bênção, com o teu reconforto, aprenderei a amar. E que os nossos companheiros, que chamamos de obsessores, possam ser aconchegados em nossos corações e que possam gozar de toda essa luz, de todo esse amor, que ora eles se negam. Por isso, querido Pai, querido Mestre, estás sempre conosco. Cuida de nós. E que, apesar de tudo, faça-se a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Enzo. Pode me aguardar lá. André, se quiser se despedir da turma aí. Eu queria agradecer a todos pela participação. Eu espero que tenha conseguido entender as perguntas e ser clara nas respostas, né? Me coloco à disposição, caso precisem de alguma resposta, alguma coisa que ficou, alguma referência, pode entrar em contato, a gente tem, né, Facebook, também pode entrar em contato, está ali, senão através do Alê. Mas eu queria ler só uma frase do livro do Evangelho. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade. Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Então, que nós possamos pensar no nosso hoje, que nós estamos construindo o nosso futuro. Então, modificar através do perdão e o amor ao próximo. Obrigada a todos, obrigada, Lê. Um beijo. Fiquem em paz. Vou te colocar em off, mas não sai não, tá? Tá bom. Olha, não falei que seria uma ótima live, um ótimo assunto, convidados especialíssimos. Então, se você quiser rever ou quiser aqueles que vão ver, também estará no YouTube, a Lei de Paulo e Espiritismo Kardec. Foi criado recentemente só para poder armazenar essas lives de uma maneira que vocês possam ter acesso mais fácil. Porque às vezes procurar no Facebook é mais difícil. Então no YouTube lá você pode procurar, tá por ordem. Então procura lá, Lei de Paulo e Espiritismo Kardec no YouTube e já sai a listagem de todas as lives até agora, as 23
as 24 que tivemos já, ok? Lembrando que domingo nós temos 17 horas no YouTube da USE Rio Preto, o estudo do livro que é o Espiritismo Comigo. Segunda, o Vitor vai estar aqui conosco novamente, como disse, sobre sombras do relacionamento, é fantástico, quem não perca. Na quarta, 21h05, nós teremos também uma equipe para falar sobre coerência doutrinária, que é uma coisa muito importante hoje. Então, ó, sintoniza com a gente aí, a gente não é obsessor, mas vamos sintonizar com a gente. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês e muito, mas muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo e por sempre estar conosco. Que Deus o abençoe.